Oi pessoal, tudo certo? Vamos começar a nossa última aula então, pelo menos da parte de comunidades dessa disciplina, meu último encontro com vocês aqui. Eu vou trabalhar então o fechamento do conteúdo de interações biológicas, né, que a gente trabalhou até agora. E novamente com essa imagem que eu já tinha mostrado para vocês, né? E eu falei para vocês em algum momento no início dessa parte de interações ecológicas que o desafio era trabalhar várias interações ao mesmo tempo, né? Que a gente viu que a gente estuda, como vocês viram até agora, interações de forma binária, né? A gente se preocupou muito com o sinal das interações e tal, quando que era positivo para alguém do par, negativo para outro. Só que a gente não pensou sobre a ideia de que as interações ocorrem ao mesmo tempo com vários conjuntos de espécies, né, de populações diferentes e tal. E eu vou mostrar para vocês agora rapidamente uma breve pincelada assim de como é que se trabalha isso em termos de pesquisa, porque isso é parte da minha linha de pesquisa também, então, essa última aula de fechamento das interações biológicas. Vamos pegar os mutualismos, né, que a gente falou na última aula, deve estar fresco aí na cabeça de quem viu o vídeo recentemente. E a ideia é a seguinte: se a gente olha para esse parzinho que a gente vê de interação aí, a gente tem o frutinho e o passarinho aí, né? A gente já discutiu isso um pouco, né? A gente chegou à conclusão que isso aí pode ser uma interação mutualística em senso amplo, tá? Não estou falando aqui de mutualismo versus protocooperação. Por favor, lembrem disso. O mutualismo senso estrito, ou a definição clássica, nos diz que os dois lados do par, as duas espécies do par mutualístico, não existem em separado, né? Então isso aqui seria em senso estrito protocooperação, como vocês acabam vendo na graduação. Mas como eu disse para vocês, hoje em dia se chama essas interações positivas e que são benéficas para as duas espécies de mutualismos de forma mais generalizada. Bom, sendo que a gente está vendo aí um mutualismo, o passarinho ganha energia, né, consumindo fruto, e a planta ganha basicamente dispersão. Eu não vou detalhar isso, mas dispersão no sentido de melhorar o fitness, né, da população de plantas, porque a chance da sementinha que está dentro daquele fruto lá dar certo como uma nova planta e expandir a população dessa planta, é mais provável que isso ocorra se o frutinho é depositado longe, né, a semente é depositada longe da planta mãe. E aves são muito boas em fazer isso, né? Então, uma interação mutualística clássica aí. Bom, aí eu tenho outras espécies de passarinho, né, que também dispersam plantas. No caso aí, duas plantas super parecidas uma com a outra, em termos de fruto, né, um fruto semelhante, passarinhos também parecidos, assim, no geral, em termos de tamanho do bico e tal, mas espécies diferentes, né. Então eu poderia, por exemplo, assumir que esse passarinho aqui, ele come essa planta, mas ele também come essa, e vice-versa, né. E aí, como é que é essa questão do efeito, né? Qual é a interdependência desse passarinho para essa planta, se ele pode comer essa aqui também? Então, a gente deixa de estudar a interação par a par e passa a estudar a interação numa forma um pouco mais complexa, que a gente já vai ver. E a gente pode aumentar a complexidade, a gente pode colocar fruto um pouco maior, porque na floresta tem fruto de tudo que é tamanho, né? E vou incluir todas as espécies de planta da floresta e quem que consome elas, né? Frugívoros que consomem elas e levam sementes para longe, dispersam elas aí e estão ganhando também, né, com essas interações que são benéficas para os animais também. E eu posso aumentar mais ainda a complexidade e começar a ver o que acontece no solo com essas sementes que esses bichos dispersam e que formigas, por exemplo, carregam essas sementes para outros lugares, né, e tem dispersão secundária. Então vejam a complexidade que é para estudar as interações, né. Então, a interação par a par, a gente falar que nem era no início, que isso aqui é um mutualismo, isso aqui também é um mutualismo, isso aqui é um mutualismo, isso aqui também, ou que é a protocooperação, porque as espécies não dependem uma da outra, é uma simplificação que a gente faz, né, para ter didática em relação às interações ecológicas. Para que vocês entendam que elas podem ser antagônicas ou benéficas, né, para os dois lados do par de interações aí. Mas a pergunta é, como é que a gente estuda então esses mutualismos, né, em senso amplo, simultaneamente no nível da comunidade? Porque lembrem, essa disciplina é ecologia de comunidades e ecossistemas, né? E a comunidade é composta por todas as espécies que estão coexistindo ali, né? E, por exemplo, se a gente pensar em termos de polinizadores, né? Eu tenho várias espécies de planta que formam uma comunidade de plantas ali, vamos dizer, se a gente separar com esse critério de inclusão, né? Que comunidade vai ser quem é planta e produz flor. Tem um monte de espécies, né?
E daí quem são os polinizadores? Bom, tem um monte de espécie de polinizador também, né? Como é que eu vou estudar esses mutualismos no nível da comunidade? Bom, eu vou usar uma coisa chamada de grafo, ou teoria de grafos, que eu não vou entrar em detalhes com vocês isso nessa disciplina, mas é toda uma teoria matemática que gera esses grafos aqui. Isso aqui não é um gráfico, é um grafo bipartido, onde eu tenho polinizadores, né, se relacionando com plantas. Então, o que está representado em cada plantinha, em cada ponto que eu estou vendo aqui? Cada ponto desse aqui representa um polinizador, né? Esse aqui, por exemplo, é essa espécie aqui de abelha. E esse pontinho aqui representa outra espécie de abelha. E a ligação entre esses pontos, e aqui esse ponto representaria essa planta, né? Um outro ponto essa planta, aqui outro ponto e outro ponto. E as ligações entre eles representam as ligações que são observadas na natureza. Por exemplo, essa abelha aqui foi observada visitando todas as plantas, estão vendo? Essa abelha visita um monte de planta, essa espécie aqui. E essa espécie aqui só visita uma. Olha só que loucura isso aqui. Com base nesse grafo aqui e nessa ideia de interações, de redes complexas, isso aqui é uma rede complexa de interações, é o nome disso. É assim que se estuda essa ideia de interações biológicas, né? Mas eu vou falar para vocês um pouquinho antes disso, para outras coisas que se usa grafos, como esse que vocês já devem ter visto em outros lugares. E para entender as redes de interação, então, a gente tem que conhecer algumas palavras-chave aí. O grafo vocês já sabem. O grafo é essa forma de colocar as interações, onde eu tenho algumas estruturas aqui. Por exemplo, eu tenho um nó. Tá? Grafo a gente já viu, é aquele tipo de gráfico ali, só que tem um nomezinho específico. O que é um nó? O nó é cada pontinho desse aqui. O nó são as espécies, né? No caso de plantas e visitantes florais que eu tenho aqui. O que é o link? Bom, o link é a ligação entre dois nós. Então, por exemplo, essa abelha aqui, ela tem um link só com essa planta aqui. Mas essa planta tem 1, 2, 3, 4 links, né? Então, isso é nó e link, certo? São dois, já temos aí 3 conceitos importantes aí que estão atendidos para a gente entender o que é uma rede. Depois vem as outras que eu vou comentar com vocês aí, esses conceitos daqui para frente. Só que, na verdade, a biologia descobriu há bem pouco tempo que podia estudar parte das suas teorias, ou testar parte das suas teorias e construir conhecimento biológico com base em teoria de grafos, como eu falei para vocês. Isso aqui, por exemplo, é usado há muito, muito tempo, basicamente desde que tem transporte aéreo no mundo, transporte no mundo, né? Que é um grafo de transporte. Então vejam que cada nó, cada bolinha aí é um nó, é um aeroporto do mundo. E cada conjunto de risquinhos que sai do aeroporto para o outro é um link entre aeroportos aí. Então, olhem como, por exemplo, na América Latina, né, ela é bem relevante, né, em termos de tráfego aéreo, em comparação com a América do Norte e Europa. Conseguem ver isso? E olhem só a comparação do Canadá com os Estados Unidos aqui. Mesmo o Canadá, né, em comparação com os Estados Unidos. E vejam a Ásia, o tamanho do transporte aéreo na Ásia, o que significa. Sem eu ensinar para vocês qualquer coisa em termos de como estudar grafos como esse aqui, eu acredito que vocês tenham entendido o que eu acabei de falar, que a América Latina, que é isso aqui, é muito menos importante em termos de voos do que a América do Norte e a Europa. Por quê? Bom, primeiro porque parece que tem mais nós aqui, né? Tem mais nó, tem mais pontinho, tem mais aeroporto. Beleza. Mas não é só isso, os nós aqui são maiores, né? Por que um nó é maior? Nesse caso aqui, o nó é proporcional ao número, o tamanho do nó é proporcional ao número de links. Então, quanto mais links tem o aeroporto, quanto mais ligações ele tem com outros aeroportos, maior é o tamanho do nó. Vejam que a gente só tem nós pequenos aqui na América Latina, né? Esse nó provavelmente aqui é São Paulo. Eu não tenho certeza, não olhei em detalhe, mas provavelmente seja São Paulo, esses aqui. Na verdade, os maiores aí devem ser São Paulo, né? Então, além disso, eu tenho como extrair, por exemplo, ideias de quão bem conectados são os países em termos de malha aérea, etc. Tem muitas coisas bem legais que
a gente consegue fazer com grafos, né? A gente vai ver que, inclusive, a gente tem a capacidade de projetar ou de planejar segurança com base nisso aqui, né? Isso que vocês estão vendo é um grafo também de redes, que tem vários pontos aí, e os pontos eles representam neurônios. Então isso aí é toda a rede neuronal conhecida de uma área do cérebro lá. E as cores são diferentes rotas, né, de sinapses de transmissão de impulsos e tal. Se estuda muito hoje essa ideia com biologia de sistemas, que usa como ferramenta basicamente redes complexas, se estuda bastante essa ideia de redes neuronais também. Tudo isso veio desse trabalho, que é um trabalho muito interessante, uma revista de divulgação científica, vou botar no material suplementar para vocês esse trabalho aqui, que é a ideia do que é uma rede livre de escala, que não vem ao caso agora aqui o que significa isso, em termos matemáticos, né, porque seria uma descrição matemática chamar de rede livre de escala, mas é como as redes se organizam na natureza, se auto-organizam. Já vou chegar com vocês mostrando isso por quê. É uma arquitetura, na verdade, que é recorrente em vários níveis de organização aí, não só da vida, que a gente sabe que em vários níveis de organização da vida estão organizados em forma de redes, né? Por exemplo, neurônios que eu falei para vocês, redes metabólicas no nosso corpo, né? Metaboloma, genoma, tudo organizado em redes, né? Além disso, as próprias sociedades são organizadas em redes e outras coisas bem maiores, como, por exemplo, constelações, né? É bem impressionante. Bom, mas as redes têm algumas propriedades, tá? Uma rede aleatória, que é diferente de uma rede livre de escala, é como essa daqui. O que é uma rede aleatória? Uma rede aleatória é quando eu tenho a grande maioria dos nós tem um número parecido de links. Vocês conseguem ver que a maioria dos nós aqui tem um número parecido de links. Eu não tenho nenhum nó com um monte de link, assim. Né? Um nó que sai um monte de fiozinho aqui dele, um monte de linkzinho. Bom, essa rede aqui, uma rede parecida com um padrão aleatório, quer dizer que se eu pegar qualquer nó aqui ao acaso, tem uma probabilidade grande de eu encontrar, cada vez que eu vou adicionando nós, um número parecido de links. Isso é uma rede aleatória. Se eu jogar se eu jogar em algum lugar aqui um link novo, não tem como eu prever com quem ele vai se ligar, com qual nó ele vai se ligar. Por exemplo, se eu atirar um nó novo aqui, eu não consigo prever aonde que esse nó vai se ligar. Né? A gente vai ver que é diferente de uma rede natural, numa rede aleatória. Desculpa, livre de escala. Isso aqui é uma rede livre de escala. Tá? E daí, né, a distribuição dos links é completamente diferente. Se vocês prestarem atenção, tem alguns links que tem alguns nós que tem muito poucos links, né? E vocês vão ver que a maioria, se começarem a contar, dos nós tem poucos links. E eu tenho bem poucos nós, que estão marcados aqui em outra cor, que tem uma concentração muito grande de links. Conseguem ver esse aqui e esse aqui? Esses nós têm muito mais links do que esperado ao acaso, né? E daí a distribuição do número de nós pelo número de links é muito diferente da distribuição de uma rede aleatória. Para vocês saberem esses exemplos aqui do paper, se quiserem ler, estava até disponível para vocês, mas isso aqui é a distribuição das ferrovias dos Estados Unidos, que foram sendo construídas ao longo aí dos últimos 200 anos, aí, sempre de forma a ligar uma costa com a outra costa, quase sempre em linha reta, né, com essa rede que não tem não tem nós, uma rede ferroviária, não tem nós que tem muitos links, né? Não chega muito mais trem em algum lugar em comparação com os outros. E isso aqui é a rede de aeroportos. Em aeroportos, sim, eu tenho nós que recebem muito mais links do que o esperado ao acaso. E esses nós que recebem muito mais link do que o esperado ao acaso são os hubs, que é um daqueles conceitos que a gente tem que ver. Então essa é a diferença de uma rede aleatória para uma rede livre de escala. E na natureza, sempre se achou, ou durante um bom tempo, né, na literatura, se achou que as redes que ocorriam na natureza, por exemplo, de polinizadores, seriam aleatórias. Né? Aleatórias em que sentido?
no sentido das espécies, a maioria das espécies, se ligar com outras espécies mais ou menos com a mesma frequência. O que a gente vê na natureza hoje é que as redes biológicas são assim, são livres de escala. Eu tenho algumas espécies, bem poucas espécies, que têm muito mais links do que o acaso, esperado ao acaso. Isso aí são as nossas espécies hubs. Então a gente chegou no nosso quarto conceito importante aí. A gente vai falar de um outro conceito muito legal que se aplica na biologia, que é a ideia de ligação preferencial, que em inglês é preferential attachment, tá? Já vamos falar sobre isso. Bom, aí grau é o número de links de um nó, que é uma outra propriedade importante das redes que a gente vai ver agora. Grau, em inglês é degree, é o número de links que um nó tem. Por exemplo, essa abelha aqui, nessa rede tem grau igual a 1. Já essa abelha aqui tem grau igual a 5. Essa abelha tem um grau maior, né, do que essa daqui. Para que serve saber isso? Bom, imaginem que vocês têm que planejar uma estratégia de conservação. Vocês têm grana para conservar uma espécie de abelha de algum lugar. É o dinheiro que tem. Tem um plano que vocês ganharam um projeto com dinheiro que você tem que priorizar uma espécie. Tem que ter iniciativas de conservação e tal de uma espécie de abelha de algum lugar. Qual espécie de abelha vocês iam escolher desse lugar aqui? Provavelmente vocês não iam escolher nem essa aqui. Por quê? Porque elas visitam poucas flores, elas são pouco importantes para a polinização da região lá. Vocês provavelmente iam escolher uma dessas duas aqui, porque elas têm muito mais links, o grau delas é maior nessa rede aqui, elas são mais importantes para essas plantas todas aqui, né, em comparação com essas outras duas abelhas aqui. Claro que aqui, pessoal, está muito simplificado, só tem 4 espécies de bicho e 5 espécies de planta. Na natureza é muito mais, a gente já vai ver. Mas a ideia é que sempre, isso não tem exceção até hoje, ninguém descreveu exceção, sempre em redes mutualísticas eu vou ter poucas espécies que concentram a maior parte das interações e as outras espécies são periféricas. Planta é a mesma coisa, se eu tivesse grana para preservar uma espécie de planta, provavelmente eu ia preservar essa daqui ou essa daqui. Ou investir dinheiro, né, na conservação da biodiversidade com base em uma ou duas espécies, né? Porque essas aqui são plantas pouco importantes para a rede de interações mutualísticas daqui. É mais uma ferramenta de tomada de decisão. O que é ligação preferencial? Ligação preferencial é a ideia de que se eu incluir uma abelha nova aqui, tá? Vamos imaginar que uma planta. Eu vou incluir uma planta nova aqui, uma nova planta que tem uma corola diferente, parece um ovo frito. Assim. Ah, beleza. Aí essa planta aqui atrai polinizadores, né? Quem que ela vai atrair? Tem 4 possibilidades aqui. Se ela for atrair só uma, qual que ela vai atrair? Qual polinizador ela vai atrair? Ou a qual polinizador ela vai se ligar, provavelmente? O nome disso é ligação preferencial. A gente sabe isso, tem como prever com um grande grau de certeza isso. Onde é que um novo nó vai se ligar? Provavelmente esse novo nó vai se ligar com essa abelha aqui, porque essa abelha já é a que tem o maior grau. Então, quanto maior o grau de uma espécie numa rede, maior a chance dela continuar monopolizando os links da rede quando eu for adicionando outros nós do outro lado da rede, certo? Isso tem a ver com a maioria das espécies que tem um grau muito alto serem generalistas também. Tem outras explicações, tá? Mas no caso aqui, a ideia de ligação preferencial é vinculada na literatura, a uma lei, que inclusive é retirada daquelas leis de mercado e tal, que é a lei do rich gets richer, que é o rico fica mais rico. A ideia de que quanto mais rico, entre aspas, em termos de grau, né, é um nó da rede, quanto mais plantas essa abelha visita, maior a probabilidade de quando eu colocar uma planta nova na rede, ela interagir com aquela planta lá. E vice-versa. Se eu incluir uma abelha nova aqui, a probabilidade da minha abelha nova se ligar em termos dessas 5 espécies, a probabilidade maior é da abelha nova se ligar nessa espécie aqui, porque essa espécie é que tem o maior grau, certo? Ligação preferencial, então, tem a ver com a lei do rico fica mais rico, né? Quanto maior o grau, maior a probabilidade de um novo nó se ligar naquele nó que já tem um grau bem alto. Um exemplo disso é o Facebook, ou qualquer rede social, na verdade, né? Acredito que todo mundo que está ouvindo
essa aula aqui tenha redes sociais, né? É cada vez mais raro alguém não ter. Quando eu comecei a trabalhar na PUC, eu ainda conseguia, em algumas disciplinas, criar experimentos em sala de aula porque tinha alunos que não tinham rede social. Hoje em dia acho que isso é impossível, né? É quase impossível. Se alguém não tiver rede social, faça seu experimento aí, ou crie um perfil novo aí, e testem isso. Quando vocês criam um perfil novo de uma rede social, vocês recebem indicações de pessoas para se ligar. Tem algoritmos do Facebook, por exemplo, Twitter também, que procuram pessoas próximas a vocês, né? Mas quase sempre as sugestões que vocês vão receber em termos de pessoas para se ligar primeiro quando vocês criam uma conta, são pessoas que já têm muitas ligações, muitos links, ou seja, são hubs, né? São pessoas que têm uma quantidade muito grande de amigos, né? E se vocês olharem numa rede social qualquer, se quiserem estar ao trabalho de fazer isso nos amigos de vocês, aí em rede social, nas ligações de vocês, vocês vão ver que a grande maioria das pessoas tem muito poucos links em rede social, e em comparação com as pessoas que têm mais links, né? E se a gente pensar só em link, número de amigos, por exemplo, que tem no Facebook, isso é limitado, né? Em outras redes sociais também. Mas pensem em número de acessos, número de cliques, número de, é, enfim, curtidas, reações e tal, que uma pessoa tem no seu perfil de rede social. Tem poucas pessoas no mundo que têm literalmente milhões de acessos e interações por dia, né, nos seus perfis. Enquanto a grande maioria de nós tem no máximo algumas centenas, né? E geralmente é muito menos, na verdade, né? A maioria de nós tem algumas dezenas de interações aí com o perfil de rede social por dia, em comparação com os poucos hubs que tem. Então, olha que coisa maluca. Redes sociais, já tem trabalhos sobre isso, né, há tempo já, se organizam de forma muito semelhante ao que uma rede de polinizadores se organiza. É uma coisa maluca isso, pessoal, e fascinante porque são propriedades emergentes de vários sistemas complexos, não só da biodiversidade, mas também da internet, por exemplo. A internet se organiza exatamente dessa forma. Bom, chegamos nas métricas, eu não vou conseguir detalhar com vocês métricas, eu tenho uma disciplina na pós-graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade, né, que eu ministro todo ano, que é de interações biológicas, e lá eu trato de várias métricas, a gente aprende a calcular métricas das redes e tal. Mas aqui para vocês, agora não vem o caso, é importante que vocês saibam que tem algumas métricas de redes que são importantes. Uma das métricas mais importantes que se trabalha, que se leva para a biologia, é a ideia de extinção, né, ou de colapso da rede, enfim, quando eu tenho uma extinção. Vamos pensar que extinção é quando um nó da rede se apaga, ele deixa de existir. Vejam uma rede aleatória. Lembrem, isso aqui é uma rede aleatória, né? Aquela rede de ferrovias dos Estados Unidos. Então o experimento é o seguinte, ó. Eu vou criar um acidente aleatório aqui. Eu vou pegar esse nó aqui e vou deletar ele, vou apagar ele. O que vai acontecer com a minha rede? Como quase todo mundo na minha rede tem mais ou menos o mesmo número de interações, quando eu deletei aquele nó ali, ocorreu um colapso da minha rede. Alguns nós, vários nós, colapsaram, desapareceram, né? Estão vendo aqui? E a minha rede se fragmentou, né? Em redes menores aqui e deixou de ter a ligação que ela tinha. Vejam, antes do colapso daquele nozinho lá, que era uma estação ferroviária qualquer, eu tinha ligação em todo o país aí com ferrovias. E o que aconteceu quando eu quebrei esse nó aqui, destruí essa estação? Quando esse nó falhou, teve um colapso do sistema todo. Para vocês terem ideia da importância disso aqui, as redes de computador eram organizadas de forma a ser parecidas com redes aleatórias em termos de backups e tal. E lá pelos anos 2000, um pouquinho depois do ano 2000, ocorreu um ataque a um servidor do que era então o maior portal do planeta, que era o Yahoo, né? E daí se perdeu milhares de dados, né? Milhões, na verdade, né? Uma quantidade absurda de dados, e quase que a internet, portanto, todos os sistemas financeiros do mundo quase colapsaram por causa disso, porque um cara lá, né, cometeu um erro, enfim, permitiu que ocorresse um ataque e tal. O termo bug vem
uma origem parecida, não sei se vocês sabem isso, né? Se usa muito hoje, inclusive aportuguesaram para bugou, né? Ah, o negócio bugou e tal, deu um bug. Bug quer dizer inseto, né? É, em inglês, né? É um termo para inseto. O que aconteceu é que há muito tempo aí, quando se começou a trabalhar com servidores, com computadores, realmente um computador falhou porque tinha insetos dentro, né? E daí o negócio meio que pegou fogo e tal, por causa dos bichos dentro de uma CPU antiga, que era do tamanho de um cômodo, assim, de um quarto, né? De uma sala de aula e tal. E também se perdeu um conjunto gigante de dados, deu um monte de prejuízo e tal. E daí vocês vão ver por que as redes hoje têm muita redundância. E tem hubs. Eu já vou falar por que é importante um hub. Então vejam, uma propriedade de uma rede aleatória é essa, que se um nó falha, a rede tende a colapsar. Uma rede livre de escala, ela é muito mais resistente a essa remoção aleatória de nós. Então vejam, aqui falhou esse nó aqui, ó. Esse nó falhou. De forma aleatória, se eu sortear um nó aqui, sorteei esse aqui, tá? Daí esse nó falhou. Esse nó falhando provoca, sim, implicações, né? Tem implicações. Vejam que vários nós falharam também por causa dele, né? O pessoal não vê o caso porque que outros nós que não estão nem conectados com ele falharam, tá? Mas isso acontece. Isso acontece e é assim que acontece. A explicação agora não importa muito, mas é uma questão de efeito em cascata aí, né? De efeito em cascata. Mas vejam que a rede continuou com a estrutura dela, né? De conexão aí. E quem que manteve essa rede conectada? Esses caras aqui, ó. Então, os hubs têm essa função. Os hubs mantêm as redes conectadas. Então, hoje, quando a gente tem, por exemplo, o tempo inteiro tem pessoas, né, hackers e tal, querendo roubar dados e derrubar servidores, por exemplo, da Google, que é hoje a maior empresa do mundo de comunicação, né, e tal. Por que não acontece isso? Por que em algum momento um cara, um gêniozinho, um asiático lá numa garagem não consegue derrubar o Google? Porque ele tem que derrubar muitas coisas simultâneas, isso não acontece. Isso é impossível de acontecer, porque tem muita redundância, né? Eu derrubei aquele servidor lá, tem um monte de servidor e tem servidores que são hubs, né, e tal. E mesmo hubs tem mais de um. Mas as redes livres de escala têm um problema. O problema é a vulnerabilidade a falhas direcionadas. Se eu ataco um hub, acontece isso aqui. A minha rede colapsou de novo, vejam, ó, em duas redes aqui que não são mais conectadas, né? Colapsei a malha aérea dos Estados Unidos atacando um hub. Vejam a importância desse negócio aqui, porque isso é usado para planejar segurança hoje, por exemplo, né? No mundo inteiro, em vários níveis. Eu falei para vocês de internet, a mesma coisa. Sistema de segurança numa cidade, por exemplo. Uma cidade é um sistema complexo, uma cidade se organiza como uma rede livre de escala, mesmo exatamente a mesma coisa. Tem lugares da cidade que são muito mais usados do que esperado ao acaso. Em vez de aeroportos, nesse grafo aí, a gente podia ter ruas de Porto Alegre. Provavelmente a rua que a maioria de nós mora não é um hub, só que algumas ruas são hubs, né? Eu moro do lado da Avenida Borges de Medeiros, aqui estou olhando para ela enquanto eu gravo para vocês essa aula. É um hub de Porto Alegre. É uma quantidade brutal de carro e ônibus que passa ali. Outras ruas secundárias não, né? Tem muito menos fluxo e muito menos importância para aquela rede lá. Tá, pessoal? Então, essa é uma propriedade, uma métrica da rede que é importantíssima, que seria o quão robustas as redes são à extinção. Né? Ou melhor, a ataques, né, no caso de uma rede mais generalizada, mas em planta, bicho, biodiversidade seria extinção. E a gente já falou sobre isso aqui, né, extrapolando redes para a nossa área de trabalho, para a biologia e para as interações biológicas. Né? Eu tenho aqui as interações que a gente estudaria par a par, por exemplo. A gente ia falar o seguinte, essa abelha aqui ela é mutualística com essa flor aqui e tal, beleza. Ah tá, mas essas aqui também são, né? Essas aqui também são e essas aqui também são. Como é que eu estudo? Tudo de uma vez só, com grafo de rede. Os grafos de rede podem ser representados como matrizes, que nem essa daqui. Essa matriz está mostrando as interações observadas em quadradinhos pretos e as interações que não ocorrem em branco. Por exemplo, a espécie 5 não interage com a abelha 4, estão vendo? Está branco ali, ó. Essa interação aqui não existe. Por isso que está branco aqui. Né? E vocês conseguem ver que as redes formam essa rede pelo menos, né? Formou esse triângulo preenchido aqui. Pois é, isso aqui é uma outra propriedade das redes mutualísticas.
Isso aqui é um padrão aninhado. A gente já vai falar o que é isso. Os grafos também são úteis para a gente discutir e a questão de redes em si. Por exemplo, a gente pode estudar polinizadores diurnos e noturnos das plantas, né? Olhem que legal. Eu tenho aqui polinizadores só atuam durante o dia e aqui alguns só durante a noite. Mas as plantas da comunidade são todas as mesmas, né? Olhem que interessante. E tem plantas que são dependentes de polinizadores noturnos. Por exemplo, para essa planta aqui, é fundamental a presença desse polinizador aqui, que é noturno. Qual é a implicação disso? Poluição luminosa, um monte de coisa interessante que a gente pode discutir nesse sentido aí, né? Vejam que sempre vai ter hubs nas redes, né? Olhem esse bicho aqui. Esse aqui é um hub diurno. Ele é o bicho que mais tem interações com plantas durante o dia. E daí tem um hub noturno, olhem que legal. O bicho que mais tem interação de noite é esse daqui. A gente pode aumentar um degrau, na verdade aqui vários degraus, né? Degraus, perdão. De complexidade. Como é que a gente aumenta essa complexidade? A gente tem aqui, por exemplo, em verde, espécies de planta. Cada pontinha, cada ponto, o círculo, é uma espécie de planta. Ligado a essas espécies de plantas, eu tenho toda essa gama aqui de polinizadores, ou visitantes florais, que separaram aqui insetos, né, vários aí, e borboletas, enfim, por algum motivo. E daí essas plantas também têm esses afídeos aqui, ó, que são várias espécies de animais que sugam plantas, né? E daí eu tenho ligados a eles, vejam aqui, ó, parasitas de afídeos, ó. Parasita primário e secundário, esse afídeo. Aqui, ó, eu tenho leaf miner, são animais que formam galhas nas plantas. Revisem lá a segunda aula de interações, vocês vão ver o que são insetos galhadores que eu comentei. Aqui tem insetos que se alimentam de sementes. E daí aqui, ó, tem parasitoides desses que comem sementes e aqui eu tenho aves ainda que consomem frutos dessas plantas aqui. E aqui eu tenho roedores que consomem plantas e nos roedores estão ligados ainda parasitos, ectoparasitos de roedores, piolho, tal. Esses animais aqui que consomem, que a gente também já falou sobre eles. Vejam a complexidade dessa rede aqui e o nível de descrição da biodiversidade que a gente tem. Isso aqui é de um agroecossistema, é bem interessante esse trabalho aqui. Isso aqui é para vocês verem mais próximo da realidade de vocês. Isso aqui é um trabalho que eu faço parte, que eu participo, né, da minha linha de pesquisa, isso aqui, que mostra visitantes florais e polinizadores em um morro aqui de Porto Alegre. Vejam qual é a planta mais importante. Isso aqui são plantas ligadas aos insetos aqui, aos visitantes florais, né? Eu tenho uma planta aqui que é o butiá, o Butia capitata, é a planta mais importante dessa rede aqui. Qual é o animal mais importante dessa rede aqui, que tem o maior grau? É esse aqui, Apis mellifera. O tamanho do quadradinho é o grau, né? É quanto que tem de interações nessa planta. Apis mellifera, né? Abelha exótica e tal, mais que tem no mundo inteiro, né, cosmopolita, é o bicho mais importante dessa rede aqui, que tem o maior grau. É o hub dessa rede aqui. Tem outros hubs, como esse inseto aqui, e uma plebeia aqui também. E butiá é a mais importante, mas eu tenho algumas espécies aí que são bem importantes também, né? E as redes formam ainda coisas bem interessantes, como esses módulos aqui. Olhem essa planta aqui, Zornia. Ó. Essa planta é visitada por alguns bichos que só usam ela aqui, ó. Isso é bem interessante também na literatura, muito importante de ser estudado. E esse trabalho aqui é um trabalho clássico de interações biológicas, que fala que essas interações planta-animal, né, mutualísticas, formam a arquitetura da biodiversidade. É bem legal, falam que todo esse trabalho basicamente fala que o mundo natural se constrói ao redor dessa arquitetura de redes mutualísticas, né? Vocês já viram como é que funciona. Eu tenho aqui as espécies de bicho, né? E aqui ligados nas espécies de planta, cada bolinha aqui é um nó, ligados por links, né? E basicamente a ideia é a seguinte, pessoal, a gente tem esse comportamento aninhado, que em inglês é nestedness, né? Que está aqui, ó, é aninhamento a palavra em inglês. Isso aqui é uma rede fictícia, duas redes fictícias, uma que não tem nenhum padrão e uma rede aninhada, totalmente aninhada,
que é como a gente viu aquele nosso exemplo anterior também. Vejam que essa rede, isso aqui é uma rede real, e essa rede tende ao alinhamento, né? Essa isoclina de alinhamento perfeito é como seria a nossa rede se ela fosse perfeitamente alinhada, só ia ter interações aqui assim. Qual é a relevância disso aqui? Observem que a maioria dos animais, né, eu tenho aqui espécies de bicho e espécies de planta, né, não interessa quem são. A maioria dos animais, por exemplo, eles têm poucas interações, né, se vocês verem aqui. Os animais, a maioria deles, ou mais de metade deles, tem muito poucas interações. Esse bicho aqui só interage com uma planta, esse aqui com duas, esse aqui com três, e assim na rede teórica, assim por diante. Né? Mas eu tenho um conjunto de 5 plantas e 5 animais aqui nessa rede hipotética que interagem entre si, todos com todos, estão vendo? Essa ideia aqui é que isso aqui é um núcleo de interações importantíssimo, que no caso ele está presente nesse canto aqui, desse grafo aqui, que todas as interações secundárias, periféricas aqui, só são mantidas a longo prazo por causa desse núcleo coeso de interações aqui. Por isso que é importante o alinhamento nessas redes, é uma propriedade super importante das redes. Além disso, tem várias outras coisas legais para se estudar. Eu vou passar muito rápido, tá, para vocês saberem o que dá para se estudar. Sempre lembrem que cada nó significa uma espécie, né? E os links são as interações entre elas, né? As redes são altamente assimétricas, as redes mutualísticas. Vejam esse trio aqui de interações. Esse bicho interage com essas duas plantas, né? Mas a força, a dependência desse bicho para essa planta é bem grande, essa seta grandona aqui, e a dependência para essa planta é bem pequenininha, estão vendo? Então as interações são assimétricas aqui, ó. Tem seta para cá e seta para cá, mas os graus de dependência são bem diferentes. E se eu plotar nessa rede de interações aqui as filogenias dessas plantas, desses bichos, eu vou ver uma coisa assim, ó. E tem um trabalho muito, muito legal que ele fala o quê? Ele fala isso aqui, ó, que tem uma tendência de espécies com proximidade filogenética terem um número parecido de interações. E mais importante, muitas vezes a gente testa se o mesmo clado, grupo monofilético, por exemplo, esse clado aqui de plantas, ele está interagindo aparentemente mais com esse clado aqui e com esse clado aqui. Por quê? Talvez tenha uma explicação biológica, coevolutiva para isso. Tem coisas bem legais para trabalhar com redes de interação. E esses 8 grafos de sequência mostram o que acontece quando eu provoco a extinção de uma espécie. Aqui extinguiu uma espécie, a rede já ficou mais rarefeita. Conseguem ver? Tem menos nós aí. E eu vou extinguindo espécies de forma sistemática, né, até a desestruturação dessa rede, e com isso eu testo o efeito de extinções na biodiversidade. Né. É bem interessante essa abordagem também. E daí, basicamente, assim, pessoal, em termos de métricas, esse trabalho aqui também não saiu ainda, é um trabalho do meu grupo de pesquisa aí, avalia a variação de algumas métricas ao longo do ano. Isso aqui são redes de polinizador de janeiro até dezembro, coletadas todo mês, né? E vejam que as métricas variam. Não interessa muito que métricas são essas, tá? Isso aqui, por exemplo, é o nível de especialização da rede. Veja que a especialização da rede tem um pico aqui em março, abril e depois decai, né? Isso tem a ver com temperatura, fenologia das plantas, tá? Bem interessante o que dá para estudar com isso. Então, implicações, né? Dessa ideia de redes complexas e tal. Para estudo ecológico e conservação. Basicamente assim, de novo essa imagem aqui. Butia captata, que é uma espécie super importante nessa rede aqui, é uma espécie ameaçada de extinção. Então, se eu tivesse que priorizar uma espécie de planta, um lugar para conservar a biodiversidade, provavelmente eu ia escolher uma planta que nem essa aqui, que tem um grau super alto, né? E que ainda por cima é ameaçada. Mas aí vem uma coisa contraditória, né? Uma idiosincrasia aqui. Eu tenho a Apis mellifera. A Apis mellifera é uma espécie exótica, né? Eu não vou priorizar a conservação de Apis mellifera porque ela tem um grau alto na minha rede. Então isso aqui tem outras interpretações já para a gente fazer, que não são tão diretas, mas vejam como redes são uma ferramenta super importante para a gente tomar decisões de conservação, inclusive hoje em dia. Né? E aqui tem um exercício para vocês. Eu tenho uma matriz de interações, onde eu tenho aqui a minha rede 1 e a minha rede 2, e eu gostaria que vocês pegassem essas duas matrizes e desenhassem aí as redes de interação. Mais ou menos como a gente fez aquela ideia, né? Eu tenho aqui de um lado plantas e de outro lado animais, né? E daí vocês vão lá, aqui planta, aqui animal. E daí vocês vão dizer lá, planta 1, planta 2 e planta 3. Animal 1, animal 2
e animal 3. E vocês façam as ligações de acordo com essas matrizes aqui, das plantas e dos animais que estão descritos nessa matriz. 1 é presença de interação e 0 é ausência, né? A ideia é que com base nessa tabela vocês consigam gerar 2 grafos de rede como esses que a gente viu em aula. E daí tem uma pergunta para vocês. Qual dessas 2 redes aí é mais parecida com uma rede natural? Uma rede encontrada na natureza? Então tentem fazer esse desafio aí. E eu vou postar já junto com a aula, vai ter o gabarito, digamos assim, né? Vai ter as 2 imagens das redes ali para vocês na aula postada. Certo, pessoal? Então, essa é a minha última aula com vocês. Foi um prazer trabalhar com todos aí. Infelizmente, a distância pelo jeito que está acontecendo a disciplina no momento, né? Por forças bem maiores do que o nosso controle. E a próxima aula já é com a professora Cristiane, mas qualquer coisa, continuo na disciplina, continuo disponível para vocês. Qualquer coisa, entre em contato. Um abraço.